Boa noite. É uma das profissões que fazem parte da espinha dorsal de Macau. Os intérpretes tradutores assumem um papel fundamental na ponte entre os dois idiomas oficiais. Manuela Sousa Aguiar iniciou a profissão ainda durante a administração portuguesa e está quase a cumprir 3 décadas de carreira. Em dezembro será agraciada com a medalha de mérito profissional. A intérprete e tradutora dos serviços de administração e função pública tem também um papel importante na formação de novos profissionais, como vai ver a seguir na TDM Reportagem, um trabalho do jornalista Pedro Maia. Há convergência de estratégia de desenvolvimento entre os dois países e há oportunidades e convergências. 發展造船業，發展漁業。因為我哋有深海嘅海港啦，咁所以咧，大家咧如果發展呢個造船業嘅時候咧，啲船舶都可以做到一個嘅好。Comecei a interpretar quando eu estava na primária. A minha mãe é chinesa e precisava de comunicar com os professores na escola primária e os professores eram portugueses e por isso eu servia de ponte entre a minha mãe e os professores. Quando eu estava a acabar o ensino secundário, meu pai ofereceu-me uma proposta de ir estudar para Portugal, mas só que eu não queria deixar Macau, não queria mesmo, só por um ano também não queria sair de Macau. Por coincidência, os assuntos chineses abriu um curso de formação básico para os intérpretes de Macau por causa da transferência da soberania. E era em 87, o ano em que se assinou a declaração conjunta. Tive essa oportunidade de fazer o curso de formação, uma formação básica para os intérpretes. Achava que ia-me sair desta carreira, desta profissão, porque era uma profissão muito difícil, muito desafiante, que eu, naquela altura, com aquela idade, não conseguia aguentar. Mas tive uma oportunidade em fazer um curso de chinês, mandarim, na China, em 93, 94. Foram 5 meses que estive em Pequim a fazer mandarim. E houve um momento em que eu estava a acompanhar um telejornal de Pequim e vi os intérpretes sentados atrás dos dirigentes da China a receber visitas estrangeiras. E nessa altura eu, não sei porquê, a lâmpada acendeu e afirmei, diz para mim própria, de ter que ser a intérprete atrás dos dirigentes. E foi assim, caminhando, até hoje em dia ser a intérprete de várias autoridades em Macau. Ainda te lembras da primeira vez? Ai, sim, nunca hei de me esquecer. A estreia foi um grande fracasso. A estreia foi na Assembleia Legislativa. Ainda o hemiciclo funcionava no Palácio. Em 94. Eu era uma acompanhante, não era efetiva em fazer a interpretação simultânea. Acompanhava os manos, os mais veteranos, a ir à sessão da Assembleia Legislativa. Na altura ainda era a doutora Anabel Reche a presidir a sessão. Então, quando a sessão iniciou, desde o início, eram os manos, as vozes dos rapazes, a interpretar simultaneamente. Depois do intervalo, um dos manos pediu-me para começar a intervir. Então, eu abri a boca, liguei o microfone para começar a falar. Não sei se tem alguma imagem em relação ao hemiciclo, a disposição do hemiciclo. Era um tipo de um U, com a presidente aí à frente, e depois os deputados do lado, e depois a imprensa é praticamente todos do lado oposto da presidente, e a cabine atrás. Okay? Quando eu comecei a falar, uma voz de uma rapariga, os jornalistas viraram a cara a olhar para a cabine e eu fiquei assustadíssima. Só consegui dizer, muito boa tarde a todos, retomamos o trabalho e mais nada. Era só isso. Depois vinha branca já a cabeça, não conseguia mais. Mas o meu colega mais experiente tomou o microfone e eu lhe continuo a interpretar. Por isso, nunca hei de esquecer desta cena. Tive que apostar muito no melhoramento das línguas, do português. Eu não falava este português, mesmo que tenha feito a escolaridade no Liceu Nacional Infante da Eureka. Mas o meu português era da escola e não era um português de trabalho. O chinês, eu tenho uma família mais para o chinês. E conseguia falar chinês natural, mas também não é um chinês de trabalho.
Digamos que temos uma linguagem de trabalho e uma linguagem familiar, não é? O meu chinês ou o meu português é mais uma linguagem familiar e uma linguagem de estudos. Enquanto que para trabalhar temos que ter uma linguagem com um registro mais corrente ou às vezes mais erudito. E daí que comecei a apostar mais no melhoramento das línguas, com a absorção de conhecimentos, tive que ler muito, ver muito. Para as pessoas que ainda não temos material, vocês podem tentar ir ao site do IEPIM para ver. São quase 29 anos de carreira. Manuela Sousa Aguiar é uma das tradutoras e intérpretes mais experientes da administração pública. Testemunhou de perto vários momentos importantes da história de Macau. Uma das ocasiões foi a cerimónia da transferência da soberania. Estive lá presente e antes disso também acompanhava o processo de transição em muitas situações, inclusivamente no grupo de ligação, fazia traduções, interpretações da parte portuguesa para a chinesa, do português para mandarim. Antes as pessoas não eram tão exigentes com a interpretação, mas agora são muito mais exigentes, especialmente quando nós estamos em reuniões técnicas. Nós praticamente não podemos falhar, não podemos ter um minuto de atraso na interpretação, porque nas reuniões técnicas as pessoas têm que dialogar, têm que compreender uma das outras e depois discutir sobre questões técnicas. Eu peço desculpa se eu estou aí a exagerar um pouco. Eu acho que a nossa profissão é a mais difícil, porque não temos um domínio de conhecimentos único. Vou dar um exemplo. Na semana passada, quinta-feira, eu estive na manhã numa conferência de imprensa sobre renovação urbana, a consulta pública. Existem edificações, prédios que estão num estado de degradação muito mau. À tarde, eu estive num encontro promovida pela Comissão do Grande Prémio para os jornalistas, para explicar aos jornalistas como é a pista de Macau, o circuito da guia. Durante a fase de inspeção, nós iremos avaliar a situação. E depois, na sexta-feira, eu tive uma sessão de porta fechada que era sobre direitos humanos, como é que é a situação de Macau. Não agora estas questões problemáticas, mas de um modo geral as convenções internacionais. Como é que convenções é que Macau tem e sobre que domínio, como é que se aplica uma convenção em Macau sobre este tema, mas de porta fechada. Por isso, em dia e meio, tive 3 matérias diferentes. E as 3 matérias exigem uma preparação com tempo. Tempo que nem sempre existe. É um dos alertas que deixa aos formandos do programa de aprendizagem de tradução e interpretação das línguas chinesa e portuguesa. É promovido pelo Departamento dos Assuntos Linguísticos dos Serviços de Administração e Função Pública e uma das principais portas de entrada para a profissão. Se vocês tiverem todo o cuidado para fazer um estudo aprofundado das línguas, vocês vão conseguir aprender muita coisa, porque temos toda a terminologia, todo o vocabulário, todos os conhecimentos sobre a administração pública praticamente nas línguas, ok? E é só uma questão de dedicação. Se conseguirem dedicar pelo menos uma vez, como deve ser, vocês vão ter a bagagem para toda a vida, toda a vossa carreira profissional. Porque, entretanto, os línguas do ano seguinte não vão variar muito. Eu há pouco disse que eu trabalho com isso. Uma hora antes, eu posso já ter acesso a isto para antes da conferência de imprensa. E será que eu consigo realmente fixar tudo em uma hora? É impossível. Mas por que é que eu consigo depois reproduzir as palavras, reproduzir as perguntas dos seus jornalistas e depois reproduzir as palavras do chefe do executivo? Porque eu já fiz um grande esforço em estudar as línguas. Esta profissão é uma profissão muito difícil e por isso eu espero que consiga contribuir para a formação dos nossos novos profissionais. Para mim, eu precisei de algum tempo para me adaptar à profissão, para me adaptar à pressão e aos desafios de todos os dias. Então, eu não queria que os menos experientes, os meus colegas, também tivessem que caminhar este percurso todo. E aí a formação pode ser uma via para lhes ajudar a adquirir as capacidades
básicas e fundamentais o mais rápido possível. As nossas funções principais são a tradução e interpretação, porque asseguramos não só o trabalho de interpretação e tradução do SAF, também prestamos serviços aos outros serviços públicos quando elas precisam. A nossa missão atual mais importante é formar mais intérpretes tradutores qualificados. Por isso, durante os últimos 10 anos ou 15 anos, já desenvolvemos este trabalho. Por isso, nós já realizamos cursos de programa de tradução e interpretação. E ainda programa de aprendizagem de tradução e interpretação. Nós já reestruturamos o conteúdo deste programa para permitir formar mais intérpretes tradutores mais qualificados. O programa tem a duração de 2 anos, inclui estágios em Portugal, na China e na União Europeia. Os candidatos são muitos, mas poucos são selecionados para prosseguir a carreira. Entre os que integraram recentemente os quadros da administração pública, quase todos têm o chinês como língua materna. Eu estava a frequentar um curso de mestrado com a Manuela, porque ela é a minha professora, e ela referiu sobre o programa de formação dos intérpretes e tradutores de Macau. E, de facto, o curso, ou seja, a formação era bem remunerada. Assim, por isso, naquele tempo eu estava a pensar, eu posso tentar. Quando eu entrei na universidade, eu estudei o português no Instituto Politécnico de Macau e que no início eu não tinha uma expectativa de que um dia no futuro eu posso ser um intérprete, porque naquela altura eu só queria aprender uma nova língua, porque o português também é uma língua oficial de Macau e como deve este programa de aprendizagem realizado pelo SAF e depois eu participei e tive sorte e consegui entrar na formação. De facto, eu queria sempre dominar uma língua estrangeira. E por que a língua portuguesa? É porque eu vivo em Macau e sabemos que em Macau uma das línguas oficiais é o português. Por isso, escolhi o português. Eu sou honesta. Uma das razões é por causa de profissão bem remunerada em Macau, mas outro é mesmo que, de facto, eu queria sempre de ser uma tradutora, mas não intérprete, porque acho que tradutor é uma profissão bem calma, só fico no escritório e fazer tudo isto, mas depois de entrar neste curso de formação e elas escolheram-me para ser intérprete. É uma profissão que exige aprendizagem contínua. Todos os dias temos que ler jornais, telejornais do TDM, claro, e saber todas as atualidades, não apenas de Macau, mas também do mundo internacional. Dificuldade, para mim, deve ser o limite dos conhecimentos, porque a tradução ou a interpretação não só uma questão de língua, mas também tem a ver com os conhecimentos. Por exemplo, no meu trabalho, eu tenho que interpretar muitas reuniões, quer governamentais, quer de outro setor. A maior dificuldade é que eu não conheço bem esta matéria, o funcionamento do governo. Por isso, o meu trabalho exige muitos esforços, exige muitos conhecimentos do funcionamento do governo e da história de Macau e também conhecimento dos muitos outros sectores. Uma coisa muito estranha é que normalmente as pessoas pensam nos intérpretes, elas acham que a língua é o mais importante, elas têm que saber conhecer muitas palavras, coisas assim. Mas depois de um pouco tempo de formação, o que é mais interessante é que o mais importante é para saber o que o orador está a dizer. Temos que ter aquela capacidade de, quando o orador está a falar muito rapidamente, resumir o que ele disse. Até agora eu ainda tenho medo ou tenho vergonha de fazer interpretação. Sim, eu não sou tão confiante, não tenho
muita autoconfiança, porque esta não é a minha língua materna e dominar uma língua já não é uma coisa fácil, mas dominar a técnica de interpretação é ainda muito mais difícil para mim. Quando eu ficava na cabine, eu também ficava sempre em pânico, ficava sempre nervoso, mesmo com as paredes em redor. Eu acho que tudo é muito difícil. A gramática eu tenho de aprender e também há muitos termos profissionais e também tenho de saber tudo sobre tudo, mas eu só tenho tempo limite para aprender tantas coisas. O português é uma língua totalmente diferente. Tenho de praticar mais, aprender mais palavras, porque agora a minha palavra, eu só conheço poucas palavras na área de direito. É difícil para mim, ainda não conheci tantos vocabulários. Venetian é um local bem complicado. Vocês têm que andar muito entre recintos, entre salas de reunião. Por isso, os sapatos de salto alto desta altura não valem a pena, ok? Mas há várias situações em que tem que levar gravata e fato. Eles ainda são novos. Ainda não têm muita bagagem, bagagem suficiente para enfrentar todas as situações. Apesar de terem sido já intensivamente treinados ao longo de 2 anos do programa. Precisamos ainda de recrutar mais intérpretes tradutores, porque agora cada serviço tem mais trabalho de interpretação. Por isso, eu acho que também necessitamos de mais 4 trabalhadores. Manuela é um exemplo a seguir. Em 2011 recebeu a medalha de dedicação atribuída pelo chefe do Executivo. Em dezembro vai ser agraciada com a medalha de mérito profissional. Eu nunca contei em trabalhar para uma medalha. Eu gosto muito da profissão. Eu consigo encontrar um grande gozo em fazer interpretação, especialmente na interpretação simultânea, porque vê-se imediatamente a função de construtor de ponte. Podemos construir a ponte e fazer ligar os dois mundos. É a missão fundamental de um intérprete. Em 2012, eu recebi a medalha de dedicação. Nessa altura também não imaginava que eu ia receber a medalha. Mas há um forte sentimento muito diferente em relação a esta medalha e da outra. A outra, eu fiquei feliz, muito agradecida por o governo reconhecer o meu esforço, o meu contributo para a administração. E esta é mesmo da profissão. Os intérpretes autores, se calhar, não foram tão destacados na vida, quer política, quer na vida profissional. E agora a medalha de mérito profissional é mais um reconhecimento da profissão em si. E por isso não é só um contentamento para mim. Eu acho que também pude contribuir um pouco para dignificar o nosso ramo de atividade, para dignificar o papel de intérprete de Macau. E podemos assim dizer ao mundo que Macau é um território que dá muito prestígio aos intérpretes, porque a profissão é uma profissão reconhecida pelo governo, enquanto que há ainda no mundo muitos intérpretes que não são reconhecidos ou que vivem somente na sombra. Voltaremos na próxima semana com mais uma TDM reportagem. Até lá, muito boa noite.